Hoje, na nossa série de Cuidando do Ser, nós vamos falar sobre isso, sobre sentimentos e sobre culpa. É importante quando nós perdemos pessoas, quando nós perdemos entes queridos, quando nós perdemos um emprego, quando nós perdemos alguma coisa. Por exemplo, os irmãos sabem, e aqui eu quero agradecer aos irmãos, as orações dos irmãos, que segunda-feira eu tive meu WhatsApp clonado, era 6h12, 18h12, eu tinha acabado de conversar com um cliente e depois meu celular parou de receber mensagem no WhatsApp. E quando eu fui olhar, meu cunhado me ligou, 40 minutos depois, dizendo que estavam pedindo dinheiro para ele, irmãos, outras várias pessoas dos meus contatos acabaram recebendo esse pedido. E foi uma situação, um sentimento muito constrangedor, um sentimento que causou transtorno e que causa até hoje transtorno e que causa constrangimento. Isso é sentimento. Mas aqui também quero agradecer as orações, que graças a Deus conseguimos bloquear tudo, já conseguimos resgatar o número, vamos ficar uns dias sem o WhatsApp, mas isso, para a glória do Senhor, tudo vai ser resolvido, já está sendo resolvido. Mas tudo isso, a gente olha o quê? A gente começa a falar assim, mas onde eu errei? A culpa foi minha, por que isso aconteceu? Quando você perde um ente querido, por alguma situação, ou quando você perde um relacionamento, quando você deixa, ou acontece uma briga no relacionamento, já vem logo aquela sensação, eu sou o culpado porque isso aconteceu, eu sou a culpada porque isso aconteceu. E aí, tem uma situação que diz assim, que o sentimento é um estado afetivo, vou colocar a frase para vocês aqui, é um estado afetivo que se produz por causas que o impressionam, né? Por causas que impressionam a gente. E esse sentimento, muitas vezes, ele é causado por algumas situações bem delicadas. E elas podem causar situações delicadas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, essa parte. Quando nós olhamos para o profeta, ou melhor dizendo, para Davi, quando ele fala desse Salmo 51, desse sentimento que causou toda aquela revolta dele mesmo, dele estar naquela situação, causou nele 3 situações. Por exemplo, são situações que podem ser alegres, felizes, dolorosas e tristes. Talvez você esteja vivendo sentimentos alegres. Puxa, coisas boas, mas eu tenho certeza, quando nós olhamos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós temos vivido muitas vezes sentimentos dolorosos e sentimentos tristes. Eu lembro de uma situação, eu era muito novo ainda, mas eu tinha em torno aí de uns 6 a 7 anos, entre 6 e 8 anos de idade, e eu nunca vou esquecer a sensação de ver a avó que eu tanto amava, a avó paterna, que a avó materna eu não tive a oportunidade de conviver tanto tempo, e depois nós não tivemos mais notícia dela, mas a nossa avó paterna estava partindo lenha no quintal e ela caiu. E eu lembro a sensação, e eu me considero que era um neto muito chegado dela, um neto que gostava demais e considerava, até a família até hoje fala que eu era o xodó da minha avó. Mas eu não vou esquecer a dor que foi, a tristeza de ver a avó caindo ali naquele terreno, e dali depois ela vai falecer. Né? Na verdade, ela já caiu ali com um ataque cardíaco fulminante, e a gente com 6, 7 anos, 8 anos de idade não tinha noção. Mas eu sei que a dor foi grande, porque eu sabia que não ia ter mais a vozinha querida comigo. Né? Quando a gente perde um ente querido é assim. Talvez quando você também olhe para a sua vida, você fala assim, quando você que está passando por uma situação de perder o emprego, por exemplo, hoje eu conversei com uma pessoa, ela foi me procurar, e ela falou assim, olha, eu vim te procurar para você conversar comigo, uma orientação, porque hoje me mandaram embora, me colocaram no aviso prévio. Gente, isso é doloroso. A gente está vendo a situação que nós estamos passando. Talvez você esteja passando por uma perda de um relacionamento. Você depositou toda a sua esperança nesse relacionamento. Talvez foi o término de um casamento de mais de 30 anos, um casamento de 10, 15, de 1 ano, 2 anos, um namoro, um noivado. Talvez você tenha perdido um filho, uma filha, um pai, uma mãe.
um tio, avô, aquela pessoa que era próxima de você. E isso causa realmente um sentimento muito ruim. Mas vamos olhar o oposto disso, porque o oposto de dor, o oposto de tristeza é alegria, é felicidade. Eu gosto de dizer que mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, nós temos momentos de alegria. Por exemplo, quando nós acordamos, quando nós levantamos, é um momento de alegria. Todos os dias é um momento de alegria. Mesmo diante da dor, diante da dificuldade, nós temos momentos de alegria, pois nós estamos vivos. E a Bíblia diz que todo ser que respira, o último versículo do Salmo 150 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia! O próprio salmista, o próprio Davi, no Salmo 51, depois no andar do Salmo 51, ele vai dizer mais adiante que ele agradece ao Senhor por Deus não ter o consumido diante das coisas que ele havia cometido, dos pecados que ele havia cometido. Ou seja, mesmo diante do caos. E ontem o pastor Davi pregou sobre isso. Deus te vê no caos. Quando você olha para tudo que está passando pela sua vida, é possível cuidar do seu ser, é possível cuidar da sua vida, olhando para esse sentimento que pode ser um sentimento de dor, de tristeza, mas olhar que no meio de tudo isso, você pode voltar a se alegrar. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. O pastor Maurício, uma vez, disse aqui, e começou a fazer uma série de postagens no Face, no Instagram dele, e nas coisas da igreja, dizendo o seguinte, na página da igreja, dizendo o seguinte: olhe para o alto, olhe para o alto. É bom olhar para o alto, pois quando nós olhamos para o alto, nós enxergamos o nosso socorro, a nossa salvação, nós enxergamos o refúgio para as nossas vidas. Mas eu sei, irmãos, eu sei que as emoções muitas vezes impedem da gente enxergar muitas coisas. Por exemplo, o sentimento surge como resultado de uma emoção que permite que nós, ou que o sujeito esteja consciente do seu estado psíquico muitas vezes. Isso na psicanálise, os irmãos sabem que eu sou psicanalista, isso na psicanálise é uma coisa muito profunda, pois muitas vezes o nosso estado consciente sobrepõe o nosso estado espiritual. Nós nos escondemos diante das nossas lutas. Nós nos escondemos atrás dos nossos problemas. A gente muitas vezes não quer encarar a dor. A gente tem medo de encarar a dor. Amados, eu sei que é doloroso perder alguém. Eu sei que é doloroso terminar um relacionamento. Eu sei que é doloroso perder um emprego. Eu já fui mandado embora também de empregos. Eu já fui mandado embora uma vez de um serviço e eu adorava aquele serviço. Adorava aqui, irmãos, com letra minúscula, tá? Pois adorar com letra maiúscula tem uma diferença grande. Mas eu amava trabalhar naquele lugar. Até o dia em que... E trabalhava, dava o meu melhor e dava com excelência. Recebia elogios constantemente na empresa. Batia as minhas metas. Mas mesmo assim fui mandado embora. Sabe, muitas vezes a gente olha para aquilo como se aquele... E aí eu fui entender que muitas vezes Deus estava tirando aquilo de mim. Vamos olhar um pouco para a Bíblia. Abraão, quando tem Isaac, ele começa a colocar Isaac como sendo aquela coisa, Isaac era o filho da promessa. Lógico que nós entendemos Abraão. Abraão tinha mais de 90 anos de idade, Sara tinha mais de 60 anos de idade quando teve filhos. Quando tiveram filho. E aí Abraão começa a colocar Isaac como sendo tudo, é o bibelô dele, tudo é Isaac, 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 Isaac. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Né? Deus vem e fala para Abraão: olha, eu quero teu filho como sacrifício. Sobe lá no monte e eu quero que você sacrifique o seu filho. Gente, a gente olha lá para o livro de Gênesis, lê essa passagem, irmãos, e acha que é uma coisa muito romantizada, pois não dá espaço de tempo. Ali, quando você lê alguma coisa, você tem que fechar os seus olhos, colocar diante do Senhor e falar: Senhor, me mostra isso daqui, porque aquilo ali é muito profundo.
Imagina a dor no coração de Abraão quando Deus pede o seu único filho. A gente lê ali na passagem, fala que Abraão então atendeu ao pedido do Senhor, mas na verdade a gente vai ter um espaço de tempo para tudo aquilo. Abraão deve ter chegado para Deus e falar: Senhor, não, o Senhor prometeu que era o filho da promessa e agora o Senhor vem falar para mim que é para entregar Isaac, que é para sacrificar o meu filho. Ah, amados, quantas vezes a gente está colocando a nossa vida numa pessoa, colocando a nossa vida numa questão, colocando a nossa vida apenas naquilo ali, e às vezes Deus fala para nós: olha, eu permito que isso aconteça. Não é que Deus tira, mas eu permito que isso aconteça. Para quê? Para que a gente se volte para Deus, para que o nosso sentimento se volte totalmente para Deus, para que as nossas emoções se voltem totalmente para Deus, para que a nossa psique volte totalmente para Deus, para que o nosso espírito se volte totalmente para Deus. Oh, aleluia! Sabe, amados, é importante nós olharmos tudo isso, pois Deus muitas vezes permite que passemos por tantas lutas e tantas provações, não porque Deus é masoquista e quer ver a gente sofrer, mas quer para a gente entender que nós temos que passar pelo deserto, para que a gente seja moldado. Às vezes a gente tem que passar pelo fogo, e o ouro tira suas impurezas na fornalha, tem que colocar ele a muitos graus centígrados ali, para que tire as impurezas do ouro. E assim também é na nossa vida. Você é um diamante nas mãos do Senhor. Você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. E muitas vezes vai ser preciso que você passe por dores, por tristezas, por lutas, para que chegue a alegria e a felicidade. O choro pode durar uma noite, diz o salmista, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, glória! Você quer cuidar do seu ser, e nós estamos cuidando do ser desta forma. Muitas vezes nós temos que passar por lutas, temos que passar por decepções, temos que passar por tristezas, para entendermos que tudo isso é para curar a nossa vida. Tem uma frase muito legal que está no livro A Psicanálise nos Contos de Fada, de Bruno Betlin, que fala assim: nossos sentimentos positivos dão-nos força para desenvolver nossa racionalidade, e só a esperança no futuro pode sustentar-nos nas adversidades que encontramos inevitavelmente. E sabe onde é que nós encontramos, onde nós temos a nossa esperança? Não é no conto de fada desse livro que eu gosto, e para o meu trabalho ele é importante, mas acima deste livro, acima desta frase, a nossa esperança está em Cristo Jesus, e é nela que nós depositamos tudo isso. E os nossos sentimentos positivos estão depositados em Cristo Jesus. Pois diz a palavra de Deus que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dizer isso aí agora? Você pode falar isso? Se você puder, dê esse brado de vitória na sua vida aí agora. Fala assim: eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa minha tristeza, essa minha dor vai passar, pois eu profetizo agora alegria, eu profetizo esperança, eu profetizo felicidade na minha vida, pois Deus está tirando da sua vida tudo aquilo que não te traz felicidade. Você crê nisso? Profetize isso na sua vida, profetize esperança, profetize cura. Cura para esse sentimento que tem te consumido. Uma das coisas que eu falo para quando nós passamos por tudo isso é entendermos o processo do luto na vida do ser humano. O processo do luto na vida do ser humano passa por 5 etapas. A primeira etapa dele é a raiva. A gente fica com raiva daquilo que aconteceu. Muitas vezes a gente fica com raiva da morte, muitas vezes a gente fica com raiva de Deus, muitas vezes a gente fica com raiva da situação, muitas vezes a gente fica com raiva daquilo que perdeu. Porque o luto não é só da morte, gente. O luto, ele é de coisas que perdemos. A gente sente raiva até de nós mesmos. Eu lembro quando eu passei por um processo de separação muito tempo lá atrás, eu fiquei com raiva de mim mesmo. Fiquei com raiva da situação. Isso é um processo de luto. Depois a gente nega, a gente tem um processo de negação. A gente não quer acreditar que aquilo aconteceu. A gente não quer acreditar que perdemos o emprego. Nós não queremos acreditar que perdemos o emprego. A gente não quer acreditar que passou isso pela minha vida, que nós passamos por isso na nossa vida.
Aí vem o período da barganha, o período da negociação. É engraçado quando a gente termina, quando a gente até perde um emprego, aqui eu vou usar esse exemplo, quando termina uma relação, a gente quer negociar essa volta. Eu lembro desse emprego que eu falei para os irmãos aqui, que eu gostava muito, que eu amava trabalhar ali. Eu cheguei a fazer a proposta que eu trabalhava pela metade do preço na época, metade do meu valor, metade daquilo que eu valia no mercado de trabalho. E esses dias eu estava tendencioso a fazer a mesma coisa com hoje os valores do meu trabalho. A gente começa a entender que às vezes a gente começa a bater o medo. Nossa, eu estou perdendo clientes, eu estou perdendo espaço, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, então eu quero abrir mão de muita coisa para ver se eu volto atrás, para ver se a pessoa volta atrás, para ver se aquela... Irmãos, nós estamos fazendo, quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a fazer igual o povo lá quando saiu do Egito. Chegou para Moisés, olha, volta lá, negocia, porque lá a gente tinha pelo menos cebola para comer, Moisés. Olha lá, o exército do faraó está vindo atrás da gente, vamos negociar para a gente ver se a gente pelo menos consegue conservar a vida e vamos voltar a ser escravos ali. Muitas vezes a gente tem que olhar para a nossa vida, que nós temos que passar por esse processo de luto. Passar por esse processo doloroso, dói sim, irmãos, não estou aqui dizendo que não dói, eu sei, eu passo na pele muitas coisas, tudo isso que eu falo para os irmãos, eu passo também na minha vida, já passei na minha vida, doloroso demais. Aí vem o processo que a gente chama de processo depressivo, e quando a gente fala de processo depressivo ou uma depressão, a gente lembra do profeta Elias, quando venceu os 450 profetas de Baal, havia vencido 450 profetas do inimigo, de Baal, de adoradores do inimigo. Uau! Yes! Aí vem a notícia lá que a mulher lá, a rainha, fala assim, olha, fala que eu quero a cabeça de Elias. Ele foge para a caverna, entra num processo de depressão profunda, que até os corvos têm que, Deus manda até as aves levar alimento para ele, os corvos. A gente, quando passa por uma perda, a gente vai passar por isso. A gente vai acabar entrando num processo, alguns acabam, infelizmente, entrando num processo de depressão, outros num processo depressivo, mas eu quero dizer para vocês que seja um, seja outro, tanto que procure uma ajuda profissional, mas que acima dessa ajuda profissional, creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia no Espírito Santo, pois é Ele que traz a cura. Ele pode até, eu falo hoje como profissional, Ele pode até me usar outros profissionais e vai usar, mas é Ele, é Jesus, é o Espírito Santo que te traz a cura. Creia, não deixe de crer. Ele vai trazer a cura, ele vai usar os meios, ele vai usar profetas, ele vai usar pastores para a honra e glória do Senhor, como tem usado. O pastor Maurício tem sido bênção na minha vida, o pastor Davi, a igreja, a comunidade tem sido bênção na minha vida, para curar muita coisa ainda na minha vida. Como tem curado através de profissionais, porque ele cura a nossa vida para que nós curemos também, sejamos um espelho de Deus para curar a vida de outras pessoas. Talvez você não esteja entendendo tudo isso que você está passando hoje na sua vida, mas é para que você cure a vida de outras pessoas lá na frente. Para que você depois seja instrumento de Deus para curar a vida de outras pessoas. E ainda falando disso, o último processo de luto é o processo da aceitação. E aí quando a gente aceita tudo isso, quando nós aceitamos tudo isso, aí nós vamos entender que Deus permitiu que passássemos por tudo isso, para que nós fôssemos curados e restaurados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é só de sentimento. E aí, mesmo assim, vem em nós a culpa. Lembra que eu falei aqui, Salmo 51? Davi ora e fala assim, eu não sou digno, e Jesus repete isso lá quando ele fala a parábola do filho pródigo, que o filho pródigo volta, está lá comendo as alfarrobas, e aqui eu vou falar abertamente qual é a linguagem, ele estava comendo a lavagem dos porcos. E aí ele diz assim, que ele vai voltar para o pai dele e vai dizer assim, já não sou digno de ser chamado seu filho. A culpa, vem a culpa,
Ele começa aquela sensação, aquele sentimento de culpa. E a culpa, amados, é uma sensação de estar sempre sendo recriminado por alguém ou por algum motivo. Sempre. A gente olha para o espelho e acha que as pessoas nem olham para nós com julgamento, e nós achamos que as pessoas estão olhando para nós com algum tipo de julgamento. E aí existem 3 tipos de culpa, bem rapidinho, que eu quero trazer aqui para os irmãos nesta noite. E o primeiro sentimento de culpa é aquela ruidosa, aquela que faz muito barulho, é aquela que é explícita e consciente na nossa cabeça. É aquela mesma que eu falei aqui de Davi, é essa do filho pródigo e tantas outras. É aquela que a gente sente culpa e chora desesperadamente. É aquela que a gente acha que o mundo acabou, que, né, sabe? Porque é que eu... Você já viu aquela história assim? Diz lá na Europa, tem uma expressão que diz o seguinte, que um psicanalista, Lacan, ele batia no rosto das pessoas, não literalmente, né, bater, dar um tapa ali, mas ele batia no rosto das pessoas com a sua fala e as pessoas ainda elogiavam aquilo que ele estava dizendo. Eu fico imaginando tudo isso e aí eu fico olhando assim, quantas vezes a gente está nesse ruído, a gente quer que as pessoas entendam a nossa dor, e muitas vezes a gente quer que as pessoas nos vejam também como culpado, como culpada. A gente quer andar só falta com um rótulo, parece que nós estamos aqui com aquela... Lembra daquele rapaz que assaltou lá e escreveram, né, tatuaram na testa dele? Infelizmente, às vezes acontece isso. Parece que nós estamos andando com um rótulo na testa. Olha, você é o culpado, 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 culpado. Um outro tipo de culpa que está dentro do ser humano, está dentro de nós, é aquela reservada, aquela que não anuncia como culpa, mas aquela que nós olhamos e a gente pensa, imagina, mas a gente ainda não se acha culpado. E essa muitas vezes é que é a culpa que devemos realmente assumir, como Davi assumiu. Davi havia pecado com Batseba, havia cometido prostituição, adultério com ela. Havia depois mandado o seu marido para frente de batalha e o deixou lá sozinho para morrer. Ou seja, planejou o assassinato do esposo dela. Mas Davi ficou por um tempo na moita, como diz. Ficou quietinho, reservado. Aquela que ele sabia que ele era culpado, mas ele não falava nada. Ele não teve aquela culpa ruidosa quando o profeta o instigou e aí acabou escrevendo o Salmo 51. Ele ficou reservado. E aí tem um terceiro tipo de culpa, que é assim, aquela silenciosa. Aquela que não dá sinal de alerta, mas que pune através de diversos mecanismos, como o sentimento de infelicidade, o sentimento de baixa autoestima, eu não valho nada, eu não sou nada. Vou dar um exemplo aqui de situações N na minha vida, quando Deus estava trabalhando em uma área, algumas áreas específicas da minha vida, eu lembro que eu me sentia um lixo. Essa é a expressão, literalmente, irmãos. Eu me sentia um lixo. Me sentia péssimo, horrível. Me sentia sem valor. Eu olhava para a minha vida e falava assim, cara, você não vale nada. Eu me olhava no espelho. Hoje, eu sempre fui uma pessoa que gosto de fazer a barba. Não, né? Outros não têm não ficam muito bem de barba. Eu não fico. Eu gosto de fazer a minha barba todos os dias, de aparar a barba todos os dias. E eu lembro que naquele tempo eu fiquei barbudo, mas uma barba feia, por fazer. Cabelo, né, cabeludo, aquela coisa, né, descuidado, relaxado, mal cuidado, roupa. Sabe, não cuidava do que eu me vestia. Confesso aos irmãos que às vezes eu chegava a ficar 1 dia e meio, 2 dias sem tomar banho. Tacava um desodorante, o Rexona, 48 horas de duração, né? Só para disfarçar o cheiro. Escovava o dente só para não ficar tão feio. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Enfiar o buraco na cabeça, né? Enfiar a cabeça no buraco lá e se achar um lixo. Não vale nada.
É aquele cântico que diz assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você foi criada pelas mãos de Deus. Você foi criado pelas mãos de Deus. O Salmo 139 diz que nós éramos ainda informes, nós nem tínhamos ainda a nossa afeição, e Deus já conhecia tudo de nós no ventre da nossa mãe. Oh, aleluia, irmãos! Deus já nos conhecia. E por que é ficar com essa culpa de infelicidade, arrastando a infelicidade na sua vida, arrastando essa baixa autoestima? É doloroso, mas não se sinta culpado. E aqui, já estou quase encerrando, irmãos. Eu quero passar para os irmãos algumas coisas importantes. Primeiro, dizer para os irmãos o seguinte, que diante dessa ameaça de não te aceitarem, não são as pessoas que não te aceitam, é você que tem que se aceitar. Não é olhar para as pessoas e falar, mas ela não me aceita, ele não me aceita, a empresa... É você que tem que se aceitar. Vou dar uma dica para vocês. Aqui, o pastor Maurício está me ouvindo aí, também está assistindo. Me permita, pastor Maurício, fazer um break, um merchanzinho igual o Milton Neves lá. Né? Eu faço mentoria de pessoas e para empresas. E algumas empresas encaminham para que eu faça entrevista para contratação de funcionários. E é muito interessante. Eu já olho ali logo de cara, se vai dar certo ou não, para ver se ele tem a gana de alguma coisa, como que tá, se essa pessoa se permite ou não. É você que tem que se mostrar, é você que tem que se aceitar, não é a empresa que vai aceitar você. Se você quer arrumar uma namorada, arrumar um namorado, quer arrumar um noivo, uma noiva, quer casar, você quer manter o seu relacionamento, se valorize. Às vezes as pessoas falam assim, mas meu marido não me valoriza, minha esposa não me valoriza, mas você se valoriza? Você se cuida? Sabe? E às vezes você se culpa, mas esquece de se cuidar. Lembra que eu falei aqui? Fica todo relaxado. Gente, muda isso. Muda isso na sua vida em nome de Jesus hoje. E aqui eu quero passar para vocês apenas 6 dicas. Eu não vou falar uma por uma assim, para me prolongar nela. Apenas falar essas dicas. Por exemplo, como se tornar um vencedor sobre a culpa e os sentimentos ruins na sua vida. Se você quiser, anote aí e depois compartilhe com as outras pessoas, mas principalmente para você. Como se tornar um vencedor sobre as culpas e os sentimentos ruins? Primeiro, libere perdão. Libere perdão. Essa semana eu vi um vídeo de uma situação que eu não teria coragem de fazer até um tempo atrás e agora eu começo a entender. Começo a pensar sobre a hipótese. Não desejo isso para ninguém. Mas teve uma situação no interior lá em Fortaleza, melhor dizendo, lá do Ceará, na capital, em Fortaleza, na periferia da cidade. E as pessoas discutiram lá e uma pessoa foi lá e pegou uma arma, chamou o rapaz e deu um tiro no rapaz lá e matou o rapaz. A mãe desse rapaz e as irmãs são da Igreja Assembleia de Deus. E quando elas viram, ela viu o filho ali estirado no chão, sem vida, e as irmãs também o viram naquela situação, lógico, ela chorou, foi o desespero, perdeu um filho. Imagina, você que é mãe, você que é pai, perder um filho. E de forma tão cruel. Mas ela chegou, quando o repórter estava vendo aquela situação, chamou atenção por aquilo que aquela mulher estava gritando, pois ela se ajoelhou no portão da casa dela e começou a gritar. E quando chegaram mais perto, aquele vídeo deu para ver que a mulher falava assim, eu perdoo você. Você que atirou no meu filho, eu perdoo. Estou entregando as suas vidas nas mãos de Deus. Mas não para que Deus faça o mesmo com você, mas para que Ele libere perdão para a sua vida, para que toque no seu coração. Gente, eu estou até arrepiado aqui de lembrar e emocionado. Você seria capaz de liberar perdão desta forma? Você seria capaz de liberar perdão para uma vida desse jeito?
Libere perdão. A pessoa te magoou, te feriu, não importa, libere perdão para essa pessoa. Não por ela, mas por você. Para você viver em paz, para você não ter mais sentimentos ruins e nem carregar culpa sobre a sua vida. Segundo pensamento, segunda atitude, alimente sua vida com coisas boas e saudáveis. Nós estamos tendo todas as manhãs com o pastor Maurício 52 dias de reconstrução no livro de Neemias. Que bênção! Alimente a sua vida, comece a sua vida toda manhã, alimentando a sua vida com coisas boas. Mude o repertório das músicas que você está ouvindo, mude os filmes, muitas vezes, que você está assistindo, mude muitas vezes os livros que você está lendo. Eu estou relendo agora, eu li há poucos dias atrás e estou relendo o livro do C.S. Lewis, né? A carta de um diabo ao seu aprendiz, né? Muito interessante, muito profundo. Mas quantas vezes você já leu a Bíblia, por exemplo? Esses dias a minha sobrinha falou assim, ô tio, 6 anos de idade tem a minha sobrinha. Ô tio, quantas vezes você já leu a Bíblia? Umas 100 vezes, né? Falei, não, filho, o tio não chegou a ler tudo isso, não. O tio não chegou nem perto de ler tudo isso. Mas eu li pelo menos umas 5 vezes a Bíblia toda. Ela falou assim, não, é porque eu vejo o tio lendo a Bíblia todos os dias. E ela tem o Novo Testamento dela, ela está no primeiro ano, está aprendendo a ler, e eu estou aproveitando o home office, né, as aulas em casa. Os dias que eu posso, eu fico com ela, eu ensino ela a ler na Bíblia. Pego o Novo Testamento dela, peço qual é o texto que ela quer que leia e eu leio para ela. Faça isso, alimente coisas boas, coisas saudáveis. E tem tantas outras coisas boas também para você ler, mas nada melhor que a Bíblia. Quarta situação, ou quarta coisa, ou quarta ferramenta importante, seja mais confiante. Se as pessoas lá fora falam que são confiantes sem ter Deus no seu coração, imagina você. Estou falando com você agora, meu irmão, minha irmã que está aí assistindo. Imagina você que tem Deus no seu coração. Imagina você que tem a promessa de Cristo Jesus que venceu na cruz, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz que, olha, nós vamos passar por tribulações, por aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu tudo isso. E mais adiante, a gente vê o que ele faz, a promessa, a oração dele, do capítulo 17, é muito legal, é muito bacana, é reconfortante. Seja confiante. Olhe para a sua vida como uma pessoa vencedora, de verdade, pois Cristo é aquele que olha para você. Em quinto lugar, quinta ferramenta, eu já falei aqui, se autorize, se permita viver algo novo na sua vida. Não fique preso no passado. Eu falei isso a semana passada. Não fique preso no passado. Sabia que o sacrifício de Cristo, que aconteceu se a gente contar que é 2020 depois do nascimento de Cristo, aconteceu há 1900 e tantos anos atrás o sacrifício de Cristo. Os bons de matemática aí depois me ajudem, né? Ele foi com 33 anos que ele foi crucificado. Você sabia que o sacrifício de Cristo não aconteceu só há 2000 anos atrás? O sacrifício de Cristo acontece hoje, agora, na sua vida. Isso mesmo acontece agora. Basta você permitir que esse sacrifício viva na sua vida todos os dias. Basta você permitir que você lembre daquilo que Deus tem por você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a sexta ferramenta está naquilo que Jesus falou. Quando Jesus fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo, ou como a si mesmo. Como é que você vai poder amar uma pessoa? Como é que você vai poder amar alguém se você não se ama, meu irmão? Hein, minha irmã? Como é que você vai amar o outro se você não se ama? Fazer uma brincadeira, um teste com você, que eu gosto de fazer muitas vezes com algumas pessoas, quando eu faço as palestras presenciais, e um dia eu creio que em breve nós vamos voltar. Eu creio, assim como o pastor Maurício, que isso ainda vai acontecer muito em breve, em nome de Jesus, que logo, logo nós vamos estar, sem tudo isso de restrições, nós vamos voltar, nos congregar presencialmente, nos abraçarmos. Mas mesmo à distância, tem uma brincadeira que eu gosto de dizer o seguinte,
Quem lembra de uma música antiga, que é um rock brasileiro, que falava assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Sabe? Isso é verdade. Nós temos que nos amar. Tem uma questão muito importante. Você sabia que quando você viaja de avião, nas instruções do avião fala o seguinte: quando qualquer coisa que acontecer no avião, vai descer aquelas máscaras de oxigênio, e você primeiro tem que colocar em você para depois você socorrer aquele que está do seu lado. Porque a despressurização dentro do avião é tão forte que se você for socorrer o outro, você não vai nem conseguir socorrer o outro e nem você. Quando você faz um curso de salvamento na praia, de salva-vidas, eu tive vendo isso lá, você também aprende que você tem que esperar, você tem que cuidar de você, porque senão a outra pessoa vai acabar levando você também para o fundo do mar. Ou seja, você tem que se amar, meu irmão e minha irmã. Se ame. Quando você olha para o espelho, você gosta daquilo que você vê? E eu não estou dizendo de estética, não, tá? Eu estou dizendo daquilo que está lá dentro. Você se ama como você é? Você se ama sendo a pessoa que você é? A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E muitas vezes a gente passa por situações porque Deus quer que a gente apare as arestas, tire alguns pecados da nossa vida e que a gente venha nos amar mais. E hoje, para encerrar, eu quero perguntar para você se você se ama de verdade. Se você olha para a sua vida e você tem se amado como você poderia se amar. Esta é uma grande verdade que nós temos que ter na nossa vida. Essa é uma grande realidade que nós temos de viver. Eu quero encerrar aqui agradecendo você por estar comigo até aqui. E quero orar pela sua vida agora. Nós estamos falando sobre superação, superar as perdas da vida. Hoje nós falamos sobre sentimentos e culpa, ou sentimentos de culpa. Semana passada nós falamos o que fazer quando as coisas, agora que tudo acabou. A semana que vem nós vamos falar sobre onde está Deus em toda esta situação. Onde é que se encontra Deus em tudo isso? E aí eu vou provar para você que Deus nunca te abandonou. E Deus nunca vai te abandonar. Mas eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero dizer para você que eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando aí na sua casa agora, você que está me vendo, você que está assistindo, mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus ama você. Deus ama você do jeito que você está agora. E esse é o melhor momento que tem para você chegar diante de Deus e se reaproximar dele se você estava afastado, afastada de Deus. Esse é o melhor momento que tem para você chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, olha para a minha dor, olha para a minha angústia, olha para a minha tristeza, e eu quero agora renovar diante do Senhor a minha vida, renovar o meu voto diante do Senhor. Eu quero renovar diante de Ti o meu ser. Eu quero fazer esse desafio a você agora. Então eu quero que você, se você puder, feche os seus olhos. Se você puder, eu quero que você se ajoelhe aí agora, na sua casa, onde você estiver. Eu quero que você repita comigo estas palavras. Eu quero que você diga assim: Senhor Jesus, olha para a minha dor. Olha para o meu sofrimento. Olha para a minha angústia agora. Olha, Deus, para esse sentimento terrível de perda que está passando pela minha vida. Olha, Senhor, para essa culpa que eu tenho carregado. Culpa, muitas vezes, ó Deus, não só de um término de um relacionamento, da perda de algumas coisas que eu possa ter errado, mas culpa do pecado que muitas vezes eu tenho carregado durante a minha vida. E agora eu quero, Deus, pedir ao Teu Espírito Santo que me limpe, que faça como o salmista Davi disse: lava toda a transgressão, lava todo o pecado, lava toda a culpa que eu tenho carregado. Transforma esse coração de pedra em um coração de carne, em um coração transformado. Deus, eu libero perdão. Eu quero liberar perdão. Eu libero perdão, assim como diz na oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, assim como eu estou perdoando agora todas aquelas pessoas que me ofenderam, que vieram contra mim um dia. Faz de mim uma pessoa transformada a partir de agora.
com teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Ó Pai querido, em o nome de Jesus, eu estou orando por estas vidas, por essas pessoas que estão nos seus lares agora, recebendo e que oraram também. Ó Deus, que o teu Espírito Santo vá ali, cuide deste ser. Ó Deus, não apenas a parte, ó Deus, consciente, mas que cuide do Espírito, ó Deus. Que entre lá no Espírito dessa pessoa, na alma dela. Restaura. Traz de volta a alegria da vida, traz de volta a alegria, ó Deus, de olhar para o alto e reconhecer que o socorro vem do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Tira toda dor, tira toda angústia, tira toda depressão. Eu repreendo em nome de Jesus essa doença maldita, para a honra e glória do Senhor, que traga cura em o nome de Jesus. Traz alegria, mas não a alegria dos homens, mas a alegria que vem do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Enxuga toda lágrima que cai agora do coração, que cai dos olhos da tua serva, que cai dos olhos do teu servo neste momento. Enxuga toda a lágrima dele agora. Enxuga toda a lágrima dela agora, Pai, em nome de Jesus. Enxuga, Senhor, em nome de Jesus. Enxuga, Deus, para a honra e glória do teu nome. Enxuga, Deus. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua família, com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.